Gente, vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, porque a gente sabe que o aprendizado muda comportamento e nós estamos seguindo para que a gente possa cada dia encontrar nosso Deus e sermos transformados à medida que nós caminhamos com Ele. Porque é muito natural da vida nós aprendermos e adquirirmos hábitos e fala e comportamento e ações das pessoas que nós caminhamos próximo. Então, quanto mais próximo a pessoa estar de mim, mais ela tem de mim e mais eu tenho dela. Então, quanto mais próximo nós estamos do outro, mais nós poderemos contribuir com a vida do outro e também nós poderemos receber desse outro. Então, quando nós temos diante dessa questão, quando nós temos coisas e pessoas que elas trazem algo saudável, benéfico e de Deus para a nossa vida, nós estaremos recebendo isso. Mas, do contrário, quando nós estamos com pessoas que não trazem essas questões para nós, boas, saudáveis, a gente realmente fica comprometido. É muito comum, às vezes, a gente andar ao lado, às vezes é comum, acho que todo mundo já deve ter passado por essa questão, de andar ao lado de pessoas que reclamam. Existem pessoas, é como se elas fossem viciadas em reclamar. E elas reclamam e nada tá bem. Nada tá bem, nunca nada tá bem, nunca nada é satisfatório, nunca é nada agradável. Então, mesmo que esteja tudo a contento, tudo bom, tudo bacana, tudo legal, tudo seguindo numa normalidade, e aí a pessoa ela tá ali naquele momento que ela começa a reclamar, a falar, a dizer, não, é porque isso, porque aquilo, e sempre pontuando coisas ruins, coisas desagradáveis, coisas negativas. Esse nível, esse padrão, esse perfil que nós estamos falando, ele foi adquirido. Ninguém nasce, digamos, reclamando. Ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, nós vamos adquirindo alguns modelos, alguns padrões. E aí a gente começa, sem se perceber, a adquirir um modelo inadequado, um padrão totalmente disfuncional que vai fazer com que a gente, muitas vezes, influencie pessoas que não reclamavam a passar a reclamar, ou então afaste pessoas de nós, porque é natural quando nós estamos diante de alguém que essa pessoa nos causa desconforto, é natural nós queremos nos afastar, queremos um distanciamento, ou então nós queremos de alguma forma mudar essa pessoa. A intenção de mudar o outro, ela até pode ser, digamos, entre aspas, uma intenção boa, mas ela não vai surtir efeito. Por quê? Porque eu não vou conseguir mudar o outro. Eu sempre costumo falar de tarefas que elas são quase impossíveis e de tarefas que são impossíveis, missão no caso. Então, querer mudar o outro é uma missão impossível. Você vai se desgastar, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai se desanimar e não vai conseguir mudar o outro. Porque a mudança de qualquer ser humano, eu ou o outro, ela vem com a consciência de que eu estou errado. Que eu estou errada, de que eu preciso passar por um processo de mudança. Até que essa consciência venha na pessoa e ela entenda que ela precisa mudar, talvez você já dedicou um tempo grande tentando lidar com essa missão que eu chamo de missão impossível. Não dá pra gente mudar o outro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode influenciar com o nosso comportamento.
A minha mudança pessoal, ela vai influenciar ao outro para que ele também mude. Porque se eu não conseguir mudar a mim mesmo, como é que eu posso ter a ideia equivocada, inadequada, disfuncional, incorreta de querer mudar o outro? Não muda. A gente tem dificuldade de mudar a nós mesmos. É real, isso é bem-vindo à vida real. Eu tenho dificuldade de mudar alguns padrões que eu adquiri na minha trajetória de vida. Eu fazendo alguns estudos, eu fui fazer uma testagem em mim. Então, quando eu fui fazer essa testagem em mim, que saiu o resultado, eu confesso que eu fiquei assim, nossa, fiquei muito impressionada com o resultado, porque aquele resultado revelou exatamente o meu perfil. Mesmo que para mim aquilo fosse desagradável, era a minha realidade. Então, até então, eu não tinha condições de mudar. Por quê? Porque eu não tinha consciência daquele meu perfil, daquele padrão que existia em mim. E aí o que acontece? Quando eu trago isso para minha existência, quando eu trago isso para minha consciência, quando eu trago isso para minha vida, quando isso é revelado a mim, aí eu posso começar a pensar num padrão de mudança. Por exemplo, vou dar um exemplo. Foram várias coisas descobertas, mas tem uma que era muito recorrente em mim e que eu passei por esse processo, ainda passo por esse processo de mudança e transformação, porque a transformação e a mudança, ela não é assim. É uma decisão. Para mudar, eu preciso primeiro decidir. Aí eu decido e após a decisão eu fico como? De braços cruzados? Não. Após a decisão eu vou para a ação. E aí quando eu me decido, eu me posiciono, tá? Antes da ação é um posicionamento, tá? Então vamos organizar. Eu tomo uma decisão, então eu estou posicionada nesse novo lugar, porque antes eu estava num lugar inadequado. Nesse novo lugar, e a partir desse posicionamento começa o processo de mudança, que é a ação. Um dos resultados eu vou dar, por exemplo, eu tinha um perfil pessimista e eu não tinha consciência desse meu padrão, desse meu perfil. E eu realmente, aí depois eu fui começar a analisar. Quando eu tive a resposta, eu comecei a analisar o meu comportamento. Eu digo, gente, eu tenho um perfil pessimista. Isso era real na minha vida. E aí houve, tá, a consciência. A partir dessa consciência, como nós estamos falando, eu me decidi, eu digo, não quero isso pra minha vida. Não quero isso pra minha vida, não é isso. Eu não tinha problema de reclamar. Eu tinha problema de olhar as coisas por um lado daquele jeito, do tipo, não vai dar certo. Mas como eu sou, por incrível que pareça, eu sou tímida. E aí as pessoas não entendem, dizem, nossa, tu não parece tímida, mas eu tenho um pé na timidez assim. Não daquele tímido assim, é um padrão, é um perfil, o meu perfil. E aí, por exemplo, quando eu conheço, eu já sou dada. Até que eu conheça, eu tenho um padrão assim meio recluso, recolhido em mim mesma, assim. Eu observo. E aí, então, quando eu trouxe a consciência, eu não sabia que eu tinha esse padrão, que eu estava dentro desse perfil de pessimismo. E aí, a partir da testagem, eu comecei a fazer uma análise da minha vida, comecei a rever todos os meus comportamentos, e aí aquilo, realmente, eu tenho um padrão pessimista, né? Tinha. Aí, a partir disso, o que é que eu faço? Eu tomo uma decisão, tenho conhecimento, eu me decido, não quero isso para minha vida, eu vou mudar. Aí eu me posicionei num processo de ação para que houvesse uma mudança. Houve mudança? Nossa, houve. É fácil? Não é fácil. Eu costumo dizer que nem comer pudim é fácil, porque se você comer muito pudim, você vai engordar, você pode adquirir uma diabetes, então não é fácil. A vida é desafiadora. Viver é um desafio, mas é um desafio lindo, é um desafio empolgante, é um desafio maravilhoso, é um desafio que todo dia nós precisamos. Novo dia, novo desafio, vamos encarar.
No passado eu não era assim. No passado eu tinha muita dificuldade. Levantar da cama para mim já tinha um padrão de pensamento, uma crença muito forte de que aquele dia não seria igual ao outro, que nada daria certo. E aí, só a partir dessa revelação, do conhecimento, do entendimento, da decisão, do posicionamento e da ação, eu consigo olhar hoje o dia, novo dia, vamos aproveitar, porque eu entendi e aprendi que cada dia é único. E é verdade, cada dia é único, cada dia é único. Esse dia é único. Você pode até talvez ter padrões inadequados, disfuncionais, padrões comportamentais e você não sabe como fazer, o que fazer. Mas esse dia é único porque ele nunca mais vai voltar na história da sua vida. Ele nunca mais vai voltar. Esse dia, essas horas, esse momento, essa data nunca mais vai voltar. Então eu decido como eu vou aproveitar esse dia ou não. Eu decido fazer a diferença ou não nesse dia. E a gente sabe que tem coisas em nós que nós não sabemos. E a falta de conhecer, a falta de entendimento, a falta de conhecimento sobre quem eu sou me leva a permanecer num padrão inadequado. Porque eu vou falar da minha experiência como eu estou partilhando. Eu achava que estava tudo bem. Quando eu vi o nível de pessimismo que eu tinha, vala-me Deus. Então você começa a perceber que mesmo já tendo Jesus, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tentando de toda a força colocar a minha fé em prática, eu me sentia frustrada. Porque existia um padrão em mim, um padrão comportamental inadequado. Eu tinha essa visão extremamente pessimista. E quando a gente fala de fé, quando a gente fala de palavra, a gente tem que entender que a gente precisa crer. Mas a gente precisa passar pelo processo da transformação. E esse nível de comportamento, de padrão, de perfil comportamental, de crença, tudo é alma. Tudo é alma. A fé é no espírito. Ela vem sendo estimulada pela palavra, sendo gerada pela palavra em nós. Mas a deficiência, na maior parte das vezes, está na nossa alma. E a gente precisa passar por esse processo de transformação na nossa alma. Porque eu só consigo mudar o meu perfil, meu padrão comportamental, quando a minha alma for sarada. Quando a minha alma de fato for restaurada. Quando a minha alma passar pelo processo de transformação. E a própria Bíblia nos orienta para que a gente renove a nossa mente. Essa renovação da mente precisa ser todo dia. E a renovação da mente, ela começa como conhecimento, conhecendo a minha verdade, conhecendo quem eu sou, conhecendo a minha realidade e voltando a falar, eu conheço, eu decido, eu me posiciono naquele modo de ação para que haja uma transformação. Obviamente que nós temos o auxílio, nós temos a ajuda do amado Espírito Santo na nossa vida. Ele nos ajuda, mas tem coisas que nós vamos precisar nos posicionar. Existem coisas que nós vamos precisar fazer. Existem coisas que nós vamos precisar decidir, porque o nosso Deus, ele não decide logo, vai agora, decide, porque não. Nosso Deus é lindo, ele é maravilhoso, ele é santo, ele é poderoso, ele é fiel, ele é bom. As coisas que eu preciso decidir, ele vai ficar torcendo. É minha imaginação, tá? Tô aqui levando a minha imaginação nas alturas. O Senhor fica torcendo, vai, descobre, revela, sabe? Traz a luz, ele traz o entendimento, ele revela, ele mostra, ele dá uma oportunidade para que a gente enxergue a nossa realidade. E a partir da nossa realidade,
a gente começa a traçar um novo plano, a ter um novo padrão. Mas eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte é essa. Primeiro eu preciso entender quem eu sou, conhecer. Depois eu preciso decidir. Decisão. A partir dessa decisão eu crio um novo posicionamento diante da vida e diante das coisas. Diante desse padrão que eu entendi que eu tenho, no meu caso. E aí eu parto para uma ação. E é interessante que após todo esse aprendizado, esse entendimento, eu comecei a perceber em mim o padrão. Ok, eu descobri o padrão, mas eu ainda não estava restaurada. Eu ainda luto contra essa questão. De vez em quando, o antigo padrão, sabe? Ele vem querer ressurgir, estou aqui, mas eu digo, não, calma, muita calma nessa hora que não é por aí. E aí, hoje eu luto contra. Então, ok, eu entendi, eu decidi que eu não quero isso para minha vida. Eu não quero viver uma vida num olhar, num padrão pessimista, nesse esquema mental que eu adquiri, que foi adquirido, porque eu não nasci assim, ninguém nasce assim, como eu já falei, mas eu não quero, então eu comecei a me posicionar e agir. Então, como eu comecei o meu processo? Exatamente no início do dia. Então, todo dia eu tento mudar, eu passei por esse processo de transformação, de ao invés de dizer, esse dia é o mesmo igual ontem, não vai acontecer nada, esse dia, o dia começou. Então, quando a pessoa tem esse padrão, o dia já começa pesado, o dia já começa tenso, por quê? Porque a pessoa já diz na mente dela, é a mesma coisa, é o mesmo dia, é o mesmo de ontem. Não é. Então, quer mudar? Comece logo a abrir o olho. Oba, tem um dia para fazer diferente, tenho mais uma oportunidade para exercitar minha fé, tenho mais uma oportunidade para crer na palavra de Deus, tenho mais uma oportunidade para tirar a minha visão só do que não deu certo e colocar a minha visão naquilo que está dando certo, tenho mais uma oportunidade para mudar esse sistema de crenças que tem me aprisionado há muitos anos. Então, eu abri o olho, eu já tenho que começar o dia já com essa mudança de pensamento, com essa visão, com essa alteração, já me estimulando, que hoje é único. Esse dia é único e eu decido como ele será. E eu espero sinceramente que a partir desse conteúdo você possa decidir como serão os seus próximos dias. Sempre lembrando que se você está com Cristo, nova criatura você é. E as coisas velhas já passaram. Então é tempo de nós começarmos a deixar as bagagens. Deus abençoe tua vida, fica na Shalom do Senhor.